Meus queridos, a graça de Jesus venha alcançar a sua vida, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no estudo da Palavra do Senhor. Estou aqui com o nosso evangelista Iago Costa. Paz do Senhor, meu querido, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus, João Ranulfo. Comigo está tudo bem, meu amigo. Queremos também transmitir essa paz para todos aqueles que a partir de agora estão nos ouvindo, independentemente da sua crença ou de sua religião. O nosso estudo de hoje está registrado no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Lucas, capítulo 17, versículo 11. A cura dos 10 leprosos. Está escrito: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Hoje nós olharemos para um evento na vida de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém. E agora é pela sua última vez antes de sua morte. Ao passar por Samaria, ele entra em uma aldeia onde havia 10 leprosos que estavam muito longe. A Bíblia diz que, vendo Jesus, eles clamavam: Mestre, tem compaixão de nós. Ele os envia em seu caminho para mostrar-se aos sacerdotes. Ou seja, era uma parte ao qual a lei antiga dizia. Está escrito lá em Levítico 13 e 14. No caminho, eles são limpos. Só que o interessante, dos 10, apenas um retorna e cai aos pés de Jesus, louvando e dando graças. Jesus, quando ele observa que aquele homem está sozinho, faz uma pergunta sobre os outros. E a Bíblia diz que era um estrangeiro. Jesus então diz: vai, a tua fé te salvou. Perfeito. E aqui eu quero destacar também uma colocação para você que está nos ouvindo, que existem 2 tipos de fé. Repito, existem 2 tipos de fé. Existe a fé que cura e existe a fé que salva. Tá bom? Repito, existem 2 tipos de fé: a fé que cura e a fé que salva. A gente vê 10 pessoas sofrendo de uma doença incurável até então, nos limites da ciência, nos limites da medicina, e os 10 têm a fé para ser curado. Mas desses 10, apenas um teve a fé para ser salvo. E a Bíblia é muito detalhística, muito cirúrgica em dizer que aquele que recebeu a salvação era um samaritano. Era um samaritano. E com isso eu quero deixar bem claro para você que a salvação ela pode ser alcançada por todos aqueles que aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador. Se nós formos olhar aqui o que o evangelista acabou de falar, no tempo da lei, no tempo que a lei foi estabelecida, pessoas que apresentassem doenças, tais como essa citada aqui no texto, como ser leproso, ela não ficava integrada à sociedade, ela não ficava no meio das pessoas. Havia-se um lugar reservado para ela, onde todos os leprosários tinham que ficar, porque eram imundos. E no início do texto aqui a gente percebe que eles gritaram a Jesus de longe,
eles não chegaram a encostar em Jesus. Então, o primeiro tópico aqui da fé que eu quero deixar bem claro para você: obedeça e respeite a lei do Senhor. O segundo tópicozinho para a fé que eu quero deixar bem claro aqui para você: quando Jesus ele ouve aqueles leprosos gritando a ele, pedindo que Jesus os curasse, eles insistindo ali, a Bíblia diz que Jesus ele dá uma ordem: vai e mostrem aos sacerdotes. Mas espera aí, ia mostrar para os sacerdotes o que? Se já estavam provados, já estavam comprovados que era lepra. Quer dizer, não seria ali uma persistência, seria ali uma teimosia. Mas eles, obedecendo a palavra de Jesus, eles estavam com aquela convicção de que alguma coisa iria acontecer. E todos os 10 leprosos no caminho foram ter com o sacerdote para mostrar as feridas, as chagas que essa doença trazia. E o segundo tópico da fé que eu quero dizer para você é a obediência. O primeiro é que você tem que estar atento à lei. O segundo é que você tem que obedecer à lei. E o terceiro eu quero deixar aqui bem claro para você: não adianta você só conhecer, você ser um observador da lei, se você também não praticar. Estávamos ontem aqui no estudo e falamos o que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, ou melhor, capítulo 15, verso 14. Se não me falha a memória, acho que era isso, não era? Que Jesus ele disse assim: vocês serão os meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando, né? Se você conhece a palavra de Deus, mas você não a põe em prática, você erra com isso e de nada vai valer. Existem muitas pessoas que conhecem a Bíblia muito mais do que nós que somos cristãos, mas não as põem em prática, né? Eu vou ler bem aqui uma passagem para você que está no livro de Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus disse assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O resto aqui acho que você já deve saber. Então, a pessoa, quando ela tende a conhecer, ela tem que procurar com diligência pôr em prática aquilo que ela já sabe. Ela tem que colocar em prática aquilo que ela já sabe o que tem que fazer. E o que é que acontece? Quando aqueles 10 leprosos, eles ouvem, eles conhecem o mandamento ali que Jesus, eles conseguem entender o que foi que Jesus falou ali, eles conseguem assimilar, o que é que acontece? Eles obedecem. Então, eles ouviram, conheceram e pôr em prática aquilo que Jesus falou. Tá bom? Mas aqui eu quero já abrir um outro parêntese com você. Existe um sentimento humano que arde e que nos deixa mais feliz. Você sabe o que é? É a gratidão. Tá? Você sabe o que é gratidão? Um dia um profeta chega da mulher, a mulher estava com o filho morto, e o profeta chega: ei, como é que você está? Você está bem? A família está bem? E a mulher estava lá com o filho morto. Tá tudo uma benção. Isso aqui é ser grato a Deus. Você quer outro exemplo? Jó perdeu os filhos. Jó, da noite para o dia, ficou pobre. Perdeu tudo. Até a saúde ele perdeu. Mas você quer saber um exemplo de gratidão? Ele disse: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você quer aprender o que é gratidão? Gratidão é isso. Aproveitando aqui o ensejo e falando também a respeito sobre a gratidão, é interessante o versículo de número 16 do capítulo de número 17, porque a Bíblia ela diz que aquele leproso, ele caiu-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. Ou seja, um único leproso que havia dado graças voltou para agradecer. Uma palavra que significa ser grato,
sentir-se agradecido, expressar gratidão pelos benefícios ou bênçãos do Senhor. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: você tem sido grato a Deus? Tem expressado a sua gratidão pelos benefícios e pelas bênçãos que você tem recebido do Senhor? Ou você tem sido uma pessoa ingrata? Irmão João, acredito que para mim, eu sei que existe muitos pecados, mas não existe um pecado maior na vida do ser humano do que a ingratidão com Deus. As pessoas, elas não têm sabido agradecer ao Senhor. E volto aqui corrigindo um pouco. Não quero generalizar, ou seja, não são todas as pessoas. Algumas são gratas ao Senhor, mas outras pessoas são ingratas ao Senhor. Deus tem abençoado, Deus tem cuidado, Deus tem feito milagres, curas, tem dado vitórias, e muitas pessoas têm sido ingratas com o Senhor. Quando nós falamos sobre gratidão, nós cristãos, não somente a nós, mas todos os seres humanos são ordenados por Deus a serem gratos. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 18, a Bíblia diz que em tudo dai graças. No livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6, a Bíblia diz que antes em tudo, em oração e súplica, com ações de graças. Efésios, capítulo 5, versículo 20, devemos estar sempre dando graças por tudo a Deus. E Jesus até deu exemplo para nós, no livro de Mateus, capítulo 11, 25, agradecendo a Deus por revelar sua mensagem aos pequeninos. João, capítulo de número 6, verso 11, alimentando 5.000 pessoas. Ou seja, o ser humano, ele tem que entender que ele precisa ser grato, não apenas em momentos, mas em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Então a gratidão, ela é um dos principais fundamentos do desenvolvimento na vida do discípulo de Cristo. Ou seja, a força real da gratidão, ela se manifesta naquilo que estamos dispostos a desenvolver para Deus. Observe que o leproso samaritano, ele retornou e caiu aos pés de Jesus. Ele estava disposto a seguir a Cristo. Sua gratidão por Jesus, ela é manifestada por sua conduta para com ele. Realmente vimos algumas grandes lições aqui, através também do nosso irmão João, que nós aprendemos dos 10 leprosos. Durante esta época de ação de graças, quando pararmos para darmos graças ao Senhor, nós iremos também, não apenas só dar graças, mas também trazer a memória, ou seja, lembrar do que deveríamos ser em todos os momentos. A pergunta que eu faço para cada um de vós, que está aí do outro lado: como você tem sido grato diante do Senhor? Lembre-se de uma coisa: a fé, ela abre as portas, e a gratidão faz com que as portas permaneçam abertas. Amém? Que Deus possa abençoar a vossa vida. Compartilhe este vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal do YouTube.
Deus abençoe, no nome de Jesus.